Graça e paz a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estudam conosco a cada dia a Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por estarmos mais uma vez juntos. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando o estudo da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para Cida Oliveira, é de Búzios, no Rio de Janeiro. Neuza é de Vilhena, em Rondônia. Dorinha é de Manaus, Amazonas. Ezequias Guerra é de Vitória, no Espírito Santo. Zenaide é de Praia Grande, São Paulo. Norma é de Palhoça, em Santa Catarina. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. E iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos em Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que tens concedido a cada um de nós. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando a tomarmos a decisão de colocar em prática em nossa vida o que nós aprendemos. Abençoa todos aqueles que acompanham conosco os estudos e que passam por problemas, lutas, tribulações, angústias, aflição. Tu conheces a cada um, Pai, dê vitórias, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo da semana. Estamos falando sobre ressurreições que aconteceram antes da morte e ressurreição de Jesus. Nós falamos já aqui a respeito da ressurreição de Moisés. E a Bíblia nos diz que Moisés foi o maior líder que o povo de Israel já teve. E lemos em Deuteronômio capítulo 34, versos 10 a 12, nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo o Israel. Moisés foi um grande homem usado por Deus. Foi um líder que Israel não teve igual, a não ser o Jesus Cristo, né, que eles rejeitaram, eles não aceitaram. Eles creem em Moisés, mas não creem em Jesus. E falamos também da ressurreição que ocorreu lá em Sarepta. Elias ressuscitou o filho daquela viúva que havia dado lugar para ele ficar, provido comida para ele, e Elias disse que não iria faltar comida na casa daquela viúva durante todo o período de seca que estava profetizado sobre Israel. Foi no reinado do terrível rei Acabe. E assim aconteceu, não faltou comida, não faltou farinha nem azeite. Mas o filho da viúva faleceu e ela pediu, e Elias o ressuscitou pelo poder de Deus. Falamos também do filho da Sunamita. Ela também abrigava o profeta de Deus, Eliseu, sempre pousava na casa deles, e eles não tinham filho, e Eliseu disse que daí 1 ano ela iria ter um filho, e assim aconteceu. Esse menino também, quando já estava aí na sua infância, saiu com o pai para o campo para ajudar na colheita e ele sentiu uma forte dor de cabeça, foi levado para casa e veio também a morrer. E então essa sunamita foi em busca do profeta Eliseu, que estava no Monte Carmelo, e conversou com Eliseu e disse que o menino havia morrido. E Eliseu foi até a casa da sunamita e também, pelo poder de Deus, ressuscitou. Essas duas pessoas, a sunamita e a viúva lá de Sarepta, elas não pediram para que os filhos fossem ressuscitados. Elas pediram, melhor dizendo, para que os filhos fossem ressuscitados, e assim aconteceu. E a viúva de Naim, que também nós já comentamos aqui essa semana, ela estava saindo da cidade para sepultar o filho, e Jesus veio ao encontro. E Jesus então ressuscitou o filho da viúva de Naim, e ela não pediu. Então, irmãos, às vezes nós recebemos bênçãos de Deus sem mesmo nós pedirmos, porque Deus conhece as nossas necessidades. Mas o que Deus quer é que nós peçamos, é que nós falemos com Ele. Deus quer que nós mostremos a nossa dependência dEle. Então, por isso que nós temos sempre que estar orando, buscando, pedindo e também agradecendo por tudo que Deus faz por cada um de nós. Agora, nós encontramos também
uma outra ressurreição que ocorreu ali na região de Cafarnaum. Jesus, ele exerceu o seu ministério terrestre praticamente ali na região de Cafarnaum, no norte de Israel, porque Jesus ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Eles rejeitaram a Jesus, os judeus, e Jesus então precisou sair da região ali de Judá e ir para o norte de Israel. E lá ele exerceu o seu ministério. A maior parte dos milagres aconteceram lá. E a maioria dos milagres aconteceram com pessoas que não eram do povo de Israel. Eram pessoas de outras nações. E nós aprendemos na palavra de Deus que Deus é o Deus de cada ser humano, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua crença, não importa o que ele faz, Deus é o Deus de todos. Deus, ele amou a cada ser humano ao ponto de enviar Jesus para morrer em lugar de nós pecadores. Mas somente aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus é que serão salvos. Jesus morreu por todos, mas a salvação, ela é uma questão de nós querermos ser salvos ou não. Agora, encontramos também ali, então, na região de Cafarnaum, esse milagre que foi realizado por Jesus com a filha de Jairo. Nós lemos aqui em Marcos capítulo 5, Marcos 5, nos versos 21 até o verso 24, diz assim: Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Agora, nos versos 35 a 43 de Marcos capítulo 5, diz-nos a palavra de Deus: Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, aquela que foi curada do fluxo de sangue, chegaram mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e lhe disseram: Sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: Por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Aqui, irmãos, nós encontramos este milagre realizado por Jesus, ressuscitando a filha de Jairo, que era chefe da sinagoga. E como nós sabemos pela palavra de Deus, os líderes judeus, os líderes religiosos, os chefes da sinagoga, eles não criam em Jesus como Messias. Mas Jairo aqui estava numa situação que ele não viu outra saída, a não ser recorrer a Jesus, que havia realizado tantos milagres, e Jairo já ouvia falado desses milagres, e a filha dele estava doente, estava enferma, e ele então foi ao encontro de Jesus para pedir que Jesus fosse até a sua casa e curasse sua filha. Jairo, ele não se importou com o que os líderes judeus iam falar dele, que era chefe da sinagoga. Ele podia perder o seu cargo ali de chefe da sinagoga por ter ido procurar Jesus, mas ele não se importou. Ele precisava ter a sua filha curada, restabelecida a saúde novamente. Mas enquanto Jesus estava ali caminhando com Jairo e aquela multidão, uma mulher toca as vestes de Jesus, porque ela tinha o fluxo de sangue há 12 anos, e ela imediatamente é curada. Vejam que Jairo, ele tinha pressa que Jesus fosse à casa dele, e agora Jesus ali se demora com essa mulher, conversando com ela. Agora, quando Jairo está aflito, esperando que Jesus fosse com ele, vêm os seus servos, os servos de Jairo, e dizem para ele: Olha, não adianta mais Jesus ir lá porque a menina morreu. Imagine o desespero de Jairo. Ela estava enferma e ele estava com Jesus, que é a ressurreição, ele é a vida.
E ele sabia, ele sabia que Jesus tinha o poder para curar a sua filha. Apesar dos líderes judeus não aceitarem a Jesus como Messias, ele cria que Jesus podia fazer. E Jesus então disse para Jairo: olha, não tenha medo, apenas creia. E quando chegou lá, Jesus disse: olha, a menina não está morta, ela dorme. As pessoas riram de Jesus. Já imaginaram como que Jesus era rejeitado? E hoje também, quando nós falamos do amor de Jesus para as pessoas, quando nós falamos do poder que ele tem para restaurar, para curar, para libertar, as pessoas muitos duvidam. E então Jesus, ele entra juntamente com os pais da menina e então toma-a pela mão e diz: Talita cumi, menina, levante-se. Jesus falou em aramaico. Levante-se. E a menina imediatamente abriu os olhos. A menina, ela tinha 12 anos e ela então levantou e começou a andar. Não há nada impossível para Deus, não há nada impossível para Jesus. Nós precisamos ter fé. Jesus disse aqui: não tenha medo, creia. E nós precisamos crer também no poder de Deus, no poder de Jesus. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. É o mesmo Deus que tem interesse em realizar milagres em minha vida e na sua vida. Nós não podemos duvidar. O que acontece é que muitas das vezes nós oramos pedindo a Deus uma bênção, uma cura, um milagre, mas nós duvidamos. Então nós temos que pedir com fé, mesmo que demore. Ele vai cumprir, ele vai realizar o milagre. E como eu já disse, o maior milagre que nós recebemos em nossa vida é a nossa salvação. Não é, quem sabe, uma cura física, não é uma libertação de um problema. O maior milagre é a nossa salvação. Que nós possamos ter essa certeza, que nós possamos ir em busca de Jesus a cada dia, a cada momento, não importa a situação. Mesmo que todos dizem que nós estamos sendo pessoas que estão buscando algo impossível, nós temos que confiar no poder de Deus. Deus, ele é misericordioso e ele quer fazer o melhor por cada um de nós, por mim e por você. E após essa ressurreição da filha de Jairo, aqueles que viram ficaram admirados diante do milagre. Primeiro eles riram, que Jesus disse que ela não estava morta, que ela estava dormindo. E aqui mais uma vez confirma que a morte é um sono. Todos esses que morreram e que foram ressuscitados, eles não chegaram contando o que eles viram, para onde a alma foi, porque não existe alma. Porque se existisse, quando eles fossem ressuscitados como foram, eles iriam contar o que eles viram, onde eles foram, o que estava acontecendo. Então, mais uma vez, a palavra de Deus confirma: a morte é um sono. Não sabemos de nada o que está acontecendo ao nosso redor. E somente seremos despertados deste sono quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a confiarmos no poder de Deus e a buscá-lo cada dia em nossa vida. Agradecemos a todos que estiveram conosco mais uma vez, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.